Chegou para você estar bastante em casa, não limpou a casa porque a água chegou há pouco tempo, né? Já chegou lá na sua casa? Aqui já chegou. Né? Rebeca, aproveita que você está aí, me dá um pouquinho mais de som aqui no retorno aqui, por favor. A igreja está mais bonita porque a igreja está alegre e o coração alegre. Nós somos visitantes de primeira vez, não tem? Para casa, que bom recebê-lo aí, querido bom, minha filha da nossa Priscila, também, que bom os amados estarem aí conosco, também nossos queridos voltaram, né? Toda a família voltou, Daniela e Rebeca, que bom recebê-los aí, que Deus abençoe. Vamos dizer para os nossos irmãos, Filipe, Daniela é o pequeno, né? Está em família, então tá bom, Daniela também é esperta lá. Vamos dizer para os nossos irmãos que Deus os abençoe rica e abundantemente, volte sempre, volte mesmo, sempre com prazer receber visitantes. Bom, queridos, hoje é a última quarta-feira. Eu vou tratar sobre o assunto lutando contra a improdutividade. Hoje eu não trouxe slide, hoje eu vou pregar direto aqui mesmo, apenas com as minhas anotações. Mas hoje eu tenho um tema interessante para os irmãos. O tema hoje é orelha furada. E eu gostaria de começar abrindo a sua Bíblia no livro na carta do apóstolo Paulo, de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, para darmos início ao que nós vamos conversar hoje. Na hora certa, pega tempo de abaixar e ligar. Romanos capítulo 1. Olha o verso 1 e 2 apenas, que diz o seguinte: aquele que está achado, diga amém. Romanos capítulo 1, verso 1, mesmo assentados, mas em referência à santa palavra de Deus, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Eu quero ler novamente o verso 1 que diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Somente para ele que Deus abençoe a expressão da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Senhor, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e eu peço, Senhor, que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que é tocar nos corações nessa noite, nos edificar, nos fortalecer espiritualmente, e para isso, peço a Tua misericórdia e graça, me usa como instrumento em Tuas mãos nesta noite. Eu te peço assim em nome de Jesus e todos digam amém. Sim, o tema é furo na orelha. Você já ouviu falar sobre o significado do furo na orelha? Existe algum significado por trás disso que é tão comum nos nossos dias? Existe alguma implicação para o cristão, a cristã, com respeito a colocar o furo na orelha? 2, 3, 4, quantos for, pisa, alargador, seja o que for. Alguma coisa, alguma inconveniência para o crente nesse sentido? Bom, nós podemos responder essas questões de uma forma bastante simples na palavra de Deus.
Mas apesar de eu ter uma resposta bíblica para isso, os simples não é exatamente sobre estas questões que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. E sim sobre o significado do fio da orelha que está narrado no livro de Êxodo. Êxodo, onde eu chamo os irmãos para ler comigo. Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21. Eu vou ler com os irmãos do versículo 1 até o verso 6. Êxodo capítulo 21, verso 1 ao verso 6. Vamos achar, amém? Estarei lendo e irmãos acompanhando. Diz assim: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Sabemos que aqui Deus falando com Moisés. Se você comprar, versículo 2, se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Amém? Deus abençoe também a porção da sua palavra. Bom, o que está acontecendo aqui? Que história é essa do escravo no meio do povo? Sim, existiam escravos no meio do povo. E o caso mais comum, no meio do povo de Deus, eu quero dizer, o caso mais comum em Israel é que o homem e toda a sua família, eles poderiam se vender como escravo com a finalidade de pagar as suas dívidas. Havia situações em que as famílias que tinham um campo muito pequeno ou não tinham muitas condições estavam endividadas por causa de um tempo de fome, um tempo de seca, e essas famílias não tinham como pagar as suas dívidas, não tinham como se sustentar. Então existia essa regra para chegar para alguém que tinha condições e se vender como escravo, ele sozinho ou ele e sua família. O que Deus faz aqui é impor um limite para que não houvesse exagero nesse pacto, nesse tipo de contrato, podemos dizer assim. Então, se alguém se vendesse como escravo, ou se alguém comprasse um escravo, esse escravo poderia trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano, o senhor daquele escravo, ele teria que libertar aquele escravo gratuitamente, sem que ele tivesse que pagar mais nada, não importa qual era a sua dívida. Mas tinha algumas regras que se tornavam um pouco mais difíceis. Eu sei que está aqui, porque se ele chegasse com a sua família, todo ele e sua família iam embora. Mas se ele chegasse solteiro e o seu senhor lhe desse uma esposa e ele gerasse filhos, a esposa e os filhos seriam do seu senhor. Alguns esclarecimentos que nós precisamos fazer aqui. Primeiro é que a escravidão da qual nós estamos vendo aqui, ela não era como nós estamos hoje familiarizados. Não era aquela escravidão, aquele sistema cruel do tempo
negros eram escravizados cruelmente, havia abusos, havia injustiça. Não era esse tipo de escravidão. Eles eram trabalhadores, mas eles sim pertenciam ao seu Senhor. Eles eram até mesmo, de certa forma, beneficiados, porque eles não tinham o que comer, não teriam o que comer, não tinham o que comer, não tinham nem onde morar direito, porque muitos vendiam seus campos para poder pagar a dívida, mesmo assim não conseguia. Então, assim como um senhor comprava ou recebia, eles poderiam ser ali sustentados e tratados com dignidade. E isso eu não vou explorar, mas nós temos mais para frente várias leis que o Senhor impôs para que essa escravatura, se podemos assim dizer, em Israel, não fosse como nós conhecemos hoje, mas era algo que beneficiava aquele que se tornava escravo. Mesmo assim, no 7º ano, esse escravo poderia ser livre, a menos que, se ele desejasse, ele poderia voluntariamente, porque ele viu que estar na casa do seu Senhor era algo bom, estava fazendo bem para ele, bem para a sua família, ou por algum outro motivo, como é o caso daquele que chegou solteiro e ele seria livre, mas a sua família não. Esse escravo, ele poderia se render, se entregar voluntariamente como escravo vitalício do seu Senhor. Ele poderia simplesmente dizer: não, meu Senhor, o Senhor é bom comigo, o Senhor me fez bem, o Senhor fez bem à minha família. Eu sou mais feliz aqui sendo escravo na sua casa do que eu sair para ser livre. Então, eu quero continuar como seu escravo. E como o texto diz, era necessário que tivesse um juiz. E esse escravo chegava na porta da casa, na porta de entrada da casa do seu senhor. E ele assumia publicamente diante daquelas testemunhas que queria continuar como escravo do seu Senhor, e assim ele recebia um furo na orelha. Não diz aqui se é a orelha direita ou esquerda, mas com um furo, o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Ou seja, era algo que era voluntário, era algo que o furo na orelha, certamente havia algum adereço que era colocado nessa orelha, de forma que todos saberiam que aquele era o escravo da orelha furada, é um escravo voluntário. E, inclusive, com essa atitude, ele honrava o seu senhor, porque um escravo que tinha um senhor ruim, que tinha um senhor mau, ele não ia querer furar a sua orelha para informar que queria ser escravo para sempre daquele Senhor. É sobre isso que esse texto está falando. Mas é exatamente isso, querido, que Paulo estava querendo dizer aos romanos, lá em Romanos, capítulo 1. E a gente volta lá em Romanos, quando o texto vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas, pastor, está escrito servo, não está escrito escravo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos entender que a palavra grega que está aqui no original, usada pelo apóstolo Paulo, a palavra grega que é traduzida para servo aqui, nesta versão que usamos, como na grande maioria das versões, ela poderia também ser traduzida por escravo, porque no grego, servo e escravo têm o mesmo significado. Fala da condição de alguém que pertence
está totalmente a serviço de seu Senhor, que no caso do apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo. O problema é que socialmente, é que culturalmente, a palavra escravo tem um significado diferente e muito pesado, não é verdade? Você fala que a pessoa é escrava, você não fala de uma coisa boa, você fala de uma coisa ruim. A escravidão nos lembra crueldade. Quantos filmes, quantas histórias, quantas narrativas de atitudes cruéis dos senhores com os seus escravos. Então, a palavra escravidão, ela nos lembra crueldade, nos lembra desumanidade. Quantas vezes, talvez aqui nós tenhamos experiência no meio de nós, de pessoas que trabalharam em lugares que chegou a dizer, esse lugar é uma escravidão, porque a pessoa é tratada de forma desumana, ganha pouco, não é honrada, não é respeitada. A palavra escrava nos traz essa conotação de desumanidade, de barbárie, de maldade, de falta de amor, de falta de respeito pela vida humana. Nos lembra inclusive a escravidão do pecado, inclusive no texto bíblico. Essa palavra é usada também para dizer da escravidão do pecado, que um dia nós éramos escravos do pecado, mas fomos livres por conta de Cristo Jesus. Tem algum amém aí? Éramos escravos do pecado, mas agora somos livres. A palavra escrava, ela tem todo esse peso. Já por outro lado, a palavra servo, apesar de ter, o mesmo significado, inclusive no nosso dicionário, a palavra servo e escravo, elas unem alguns significados bem parecidos, ou na verdade iguais. A palavra servo, ela tem um tom mais suave, sim ou não? Ela soa mais amena. Ela é bem mais leve. Ela soa com mais tranquilidade. A gente fala com muito mais tranquilidade, eu sou servo de Cristo. Quantos são servos de Cristo? Eu sou servo de Cristo. No entanto, queridos, essa suavidade, ela diminui também em nossos ouvidos, em nossas mentes e em nosso coração. Ela diminui o peso do significado real de ser um servo do Senhor Jesus. Vou repetir, pela palavra servo ser uma palavra mais amena, mais suave, ela acaba diminuindo em nossos corações e nossas mentes o peso do real significado do que é ser um servo do Senhor Jesus. Mas para Paulo, a palavra servo tinha o seu real significado. Sim, assim como o escravo que furou sua orelha para ser servo para sempre do seu Senhor, o apóstolo Paulo, ele não literalmente, mas ele tinha furado a sua orelha para dizer para Cristo: eu sou seu servo, eu sou seu escravo, eu quero ser o seu escravo para sempre. Ele tinha esse atitude. Para o apóstolo Paulo, ele pertencia ao Senhor. Para o apóstolo Paulo, ele não era dono de si mesmo. Para o apóstolo Paulo, ele não vivia mais para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do seu Senhor. E por quê, pastor? Porque ele amava o seu Senhor. Não foi isso que o texto disse? Se o escravo disser, eu amo meu dono, e ele quiser ser seu escravo para sempre, ele tinha o direito de fazer isso. E ele colocava-se na porta, furava a sua orelha, e a partir dali ele era um escravo vitalício do seu Senhor. Para Paulo, ele amava o Senhor, e ele se tornou escravo do Senhor para sempre. Ele encontrou o benefício, querido, de ser escravo deste Senhor. Porque nenhum escravo furava a sua orelha para ser um escravo vitalício se o seu Senhor não fosse bom, se o seu Senhor não fosse correto, se não valesse a pena servir para sempre aquele Senhor. Escuta, era algo irrefutável ou irrevogável, quer dizer, ele seria escravo do Senhor para sempre. Então Paulo, quando ele chama Cristo de
Senhor, ele está furada. Eu pertenço para sempre a este Senhor. E é por isso que Paulo abriu mão de sua liberdade, abriu mão de tudo que ele tinha para ter Cristo como seu Senhor. Ele diz isso lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7. Versículo 7 e 8. Ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo que Paulo tinha, que na sua realidade social, na sua realidade religiosa, na realidade do seu século, tudo aquilo que era lucro para ele, ele falou: eu prefiro perder tudo isso por causa de Cristo. E ele continua dizendo: na verdade, eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Meu dono, aquele que me tem como sua propriedade. Eu não sou um freelance, eu não sou um descarte, eu não sou um bico, eu não faço bico. Ele é meu dono, Ele é meu Senhor, todos os dias, em todos os momentos e para todo sempre. Paulo chamava Cristo de seu Senhor, querido, com a consciência do que isso significava. Eu vou repetir isso, que é importante. Paulo chamava Cristo de Senhor, consciente do significado desta palavra. O problema é que nós não conhecemos o significado real da palavra do que é Cristo ser nosso Senhor. Senhor é essa suprema autoridade. E Senhor, no contexto que Paulo está falando aqui, que falou em Romanos, é que Ele é nosso dono e nós estamos a serviço dEle. Quando Paulo chama Cristo de Senhor aqui, ele está usando, e também lá em Romanos, quando ele chama Cristo de Senhor aqui, quando ele chama Cristo lá em Romanos, Paulo, servo de Cristo, ele está usando essa analogia, ou melhor, essa realidade, fazendo uma analogia dessa realidade, como sendo Cristo o Senhor e ele seu escravo. Ele está com a consciência de que ele é como aquele escravo de orelha furada. A pergunta que eu devo fazer: eu compreendo o que significa chamar Cristo de meu Senhor? Você chama Cristo de meu Senhor? Você canta falando Cristo é meu Senhor? E se você o faz, você entende o que isso significa? Porque isso significa que Ele é seu dono e que você furou sua Ele, e você é seu servo, seu escravo vitalício para sempre, não tem mais volta. Isso é chamar Cristo de Senhor. Só existe verdade ao chamarmos Cristo de meu Senhor se nossa orelha estiver furada. Eu vou repetir. Só existe verdade de chamarmos Cristo de Senhor se nossa orelha estiver furada. E você sabe que eu não estou falando disso literalmente. Mas se nós resolvermos realmente entregar de uma vez por todas nossa vida a serviço dele, se eu sou escravo de orelha furada, se eu sou escravo de orelha furada, todos sabem, todos veem. Minha família sabe que eu sou um escravo de orelha furada. Meus parentes sabem que eu sou um escravo de orelha furada, eu tenho dono. E minha prioridade é servir a Ele, porque eu amo mais a Ele. Meus amigos também sabem que eu sou um escravo de orelha furada, porque eles olham para mim e sabem que comigo não
está lá. Existe. Ele trouxe a palavra. Não tem conversa. Não tem como negociar isso. Ele é o Senhor. Olha para cá, está furando a orelha. Ele é o dono. Para mim negociar com você tem que ser com a autorização dele. Porque eu pertenço a ele, eu resolvi furar a orelha. Eu amo ao Senhor. E eu escolhi servir a ele de fato e para o resto da minha vida. Eu não vou mais sair da casa dele. Eu vou estar para sempre na presença dele. Porque agora ele já me conquistou. Porque ele me amou, ele cuidou de mim. E eu amo, eu quero servi-lo para sempre. Me faz bem servir a ele. É vantajoso para mim servir a ele. E assim minha vida pertence a ele para todo sempre. Mas é uma mensagem muito forte para o nosso dia. Essa é uma mensagem pesada. É uma mensagem insuportável para o nosso século. Alguém, pastor, eu vim aqui para ser abençoado, para receber uma força, para caminhar, para avançar, para me conquistar as coisas que eu estou vivendo. O Senhor está falando para me perder mais esse escravo desse Senhor. Que evangelho é esse aí, Senhor? Esse evangelho não está na moda não, pastor. Tem que mudar essa história. É uma mensagem insuportável. É inimaginável viver essa realidade. É inconcebível. Porque implica muita renúncia. Sim. Muita perda. Abre mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas para ser escravo de Cristo. Até mesmo porque ser escravo de Cristo, querido, é se tornar escravo uns dos outros. Aí piorou. Peraí, pastor. Só está falando de ser escravo de Cristo, agora você é escravo do meu irmão. Olha para o seu irmão. Você é escravo dele. Sim. Foi o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Olha só o que ele disse. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse Paulo que disse, furei, claro, você está entendendo, mas ele não disse isso, mas as palavras dele, entende-se que ele está, eu furei para ele, eu sou servo dele para você. Ele está dizendo também que é escravo do seu próximo. Você tem ideia de tudo que Paulo perdeu para servir o outro? Nós temos ideia do que é isso, queridos? Isso está muito fora dos padrões desse mundo. Eu me tornar escravo do meu irmão, daquele que um dia te feriu, daquele que um dia te magoou, daquele que não está nem aí para você, que não dá bola para você, daquele que rejeitou o seu conselho, daquele que você fala, mas ele não ouve, ele deixa cá fala para um lado, se não sai pelo outro. Paulo está dizendo isso. Eu me tornei escravo de todos. Se você olhar todo o texto, principalmente lá eu não vou abrir lá em capítulo 4, versículo 3, você vai ver quantas coisas o apóstolo passou, porque ele se fez escravo de todos. E vai continuar dizendo, fiz-me de judeus, com judeus, com gentios, para poder ganhar alguns. A coisa só piorou, né? Ele só piorou. E Paulo não estava inventando isso. Isso aqui não é invenção do apóstolo. Mesmo assim, se fosse, seria pela unção do Espírito Santo. Mas Paulo estava replicando de uma maneira diferente aquilo que Jesus falou aos seus discípulos
Ele vai dizer o seguinte, João 13, versículo 12: depois de ter lavado os pés, Jesus põe de novo suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês cadê? Aqui ficou. Também no 13. Pega lá, pega do 12 de novo, pronto. Pega do 12 para a gente pegar bem. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz quando passaram? Vocês me chamam de mestre e também de Senhor, e fazem bem porque eu sou. Ora, se sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem se colocar como escravos dos outros, se colocar como servos dos outros. No próximo versículo ele vai dizer: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. E aí? Mas isso só será possível se amarmos o Senhor. E a pergunta que eu me faço, que você deve também fazer hoje, eu já furei a minha orelha. Minha orelha já está furada. Eu sou escravo de orelha furada ou escravo de conveniência? Estou lá para pagar a dívida? Estou lá. Eu vou ali sim, mas para tudo tem um limite. É isso que eu quero trazer ao coração dos irmãos hoje. Fechando o tema, lutando contra a improdutividade. E eu quero falar algumas coisas para os irmãos. Quantos querem ser frutíferos aqui de um amém? Quantos querem produzir de um amém? Eu tenho que falar sobre isso antes de receber hoje, a última quarta-feira. Eu tenho que falar sobre o que nos impede de sermos frutíferos na casa do Senhor, no reino de Deus. Sobre o que impede a nossa improdutividade. Sobre o que impede a nossa produtividade. Nós estamos lutando contra a improdutividade. Então, vamos lá. Primeiro, que se não amarmos ao Senhor, mais do que tudo neste mundo, nós não daremos fruto. Temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. A improdutividade acontece também quando nós não entendemos o que é ser um servo de fato. Paulo entendeu bem. E nós precisamos entender. O que é ser escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é uma bênção. E eu quero ser escravo desse Cristo para todo sempre. Aliás, eu um pequeno parênteses aqui. As pessoas muitas vezes perguntam o que significa colarinho. E muitos ligam este colarinho à Igreja Católica, porque na nossa cultura, no Brasil, a Igreja Católica quer os padres, são os que mais usam. Já contei aqui que
dia de finados, lá no Jardim da Saudade, e eu fui assim por ali. Tanta gente falando, benção, Padre, benção, Padre. Eu falava, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Acompanhei, eu fui, na verdade, não fui nem fazer esse tratamento, eu fui apenas para acompanhar uma de nossas irmãs, que tinha perdido seu irmão, e fui lá para prestar aquele apoio, né, espiritual, morte. Mas isso não é a origem da igreja do Pai. Isso tem a origem do pastor presbiteriano. E ele entendia que o pastor ele é escravo do ministério. Ele é escravo de Cristo. E os escravos mesmo, aquela escravatura ruim, a escravatura que não é a mesma daqui de Êxodo, eles usavam como que uma colheira, uma corrente no pescoço, assim, você já viu nos filmes, onde os escravos eram amarrados e eram levados para cumprir o que o seu Senhor pedia. Então ele criou esse colarinho, né? Isso é uma lapelazinha que coloca aqui, encaixa aqui, que tem o significado que eu sou escravo do ministério de Cristo. Eu estou a serviço dele para sempre. Pode ser uma coisa que você acha bonita, que você acha bem bacana, mas o significado é que eu sou escravo de Cristo e escravo deste ministério. E tudo que eu faço, eu pergunto, Senhor, é assim que eu devo fazer? É assim que o Senhor quer que eu faça? É para aqui que o Senhor quer que eu vá? É por esse caminho que o Senhor quer que eu ande? Porque eu não me acho mais dono da minha vida. O Senhor é dono da minha vida. Ele é dono do meu futuro. A improdutividade acontece quando nós não entendemos o que é necessário de fato. Quando nós não entendemos tudo sobre o senhorio de Cristo. Que Ele é o nosso dono, o nosso Senhor. A improdutividade acontece quando nós não amamos ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, espírito, força, entendimento. A improdutividade acontece quando eu não tenho força para renunciar, para abrir mão de tudo que esta era, que este mundo me oferece, tudo que esse mundo me impõe. O mundo é cruel, o mundo é enganador. O mundo te oferece um monte de coisa, um monte de glamour, mas ele não te dá aquilo que você precisa, que é de paz, paz com Deus, alegria permanente e verdadeira. Isso só Jesus pode te dar. E muitas vezes, como cristãos, nós estamos aqui, mas nós estamos sendo levados pelas atrações desse mundo, por tudo aquilo que a internet tenta mostrar para nos atrair e nos fazer querer viver uma vida que não é para nós. O Senhor nos chamou para sermos sinceros. Quando nós não renunciamos às coisas desse mundo, ou pelo menos não colocamos elas no seu devido lugar. Porque eu não estou falando aqui que você não vai ter sua família, você não vai ter seu tempo, vai ter seu lazer, sua diversão, seus momentos. Não! Você não pode ter nada para ter Cristo, não pode ter casa, não pode ter carro. Não estou falando de colocar essas coisas no seu devido lugar. Para Paulo, o lugar delas era lixo, desnecessárias, se comparado à necessidade de ter Cristo na sua vida. Então, Deus, que o Espírito Santo nos leve a amar o Senhor de fato, de verdade e acima de todas as coisas. E assim nós venhamos a produzir bastante frutos para a glória do nome do Senhor. Domingo estou encerrando, estou fechando os dois assuntos sobre a improdutividade e como dar frutos. E domingo vai ser um dia muito especial. Eu quero convocá-los para estar comigo
no domingo. Mas pense nessa palavra. Pense nessa mensagem. Pense naquilo que Deus pode fazer na sua vida e naquilo que Ele te oferece. Não seja escravo do mundo, seja escravo de Cristo. É muito melhor. Não seja escravo dos vícios, não seja escravo dos pecados. Seja escravo de Cristo Jesus, porque aquele que é escravo de Cristo Jesus, na verdade, ele é livre. Como nós cantamos, né? Parece um paradoxo, um contraditório. A gente está falando, eu sou livre, e agora estou pregando sobre sermos escravos de Cristo. É porque ser escravo de Cristo está comparado à verdadeira liberdade. Isso é ser escravo de Cristo. Amém? Mas por último, para você não ficar sem a minha resposta, sobre o uso de todos esses apetrechos, limpos, seja o que for. Bom, Cristo, existem muitos significados sobre o uso de todas essas coisas. Em cada contexto, em cada cultura, o uso desses apetrechos tem um significado diferente, tem uma importância diferente. Veja apenas um ornamento qualquer ou uma necessidade de informar algo a respeito da pessoa que usa. Então, a resposta mais simples para a pergunta que eu fiz, se há alguma inconveniência, não, é muito simples responder. Para mim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Coríntios 10, 31. Vamos ler juntos? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo. Deus vai ser glorificado? Like. Deus não vai ser glorificado? Simples assim. Façam